E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um episódio sobre meritocracia ou babacocracia. Você já deve ter ouvido falar ao longo da sua vida muitas vezes que não tem que ficar ajudando os outros não tem que ficar dando peixe, tem que ensinar a pescar. Afinal, se as pessoas estão ali, elas precisam ralar para conseguir as coisas, como se todo mundo tivesse tido e nascido com as mesmas oportunidades. Bom, para você não achar que eu estou falando de um assunto que eu não entendo, afinal eu sou de classe média, sou branco e portanto sou privilegiado, eu vou chamar aqui uma amiga minha que eu admiro muito, que eu acho que pode contar histórias bonitas e inspiradoras para vocês. Meu nome é Tabata, eu tenho 23 anos, sou de um bairro chamado Vila Missionária, que fica na periferia da Zona Sul de São Paulo. Eu acho que tem sempre duas maneiras de eu contar a minha história. Uma que é uma história quase milagrosa, de muito esforço, superação, e outra que é uma história muito mais real, mas que talvez tenha menos glamour e as pessoas gostam menos de falar sobre. Vou falar por que ela está dizendo isso. A Tabata acabou de se formar, há pouquíssimo tempo, em Harvard. Harvard é uma das maiores universidades do mundo e muita gente fala assim, poxa, ela veio da periferia, estudou lá, então basta ele largar a mão de ser folgado, se mexer na vida e estudar, que você chega onde você quiser, entendeu? Vai ficar com mimimi, reclamando esse papinho aí de Bolsa Família, enfim, não é um pouco esse o discurso que as pessoas fazem? Então, eu já dei entrevista desde pequenininha, desde os 12 anos, pra muita gente. E talvez antes por eu ser pequena eu não percebi o que estava acontecendo, onde era sempre contar a minha história com uma história de herói, com uma história de uma pessoa que se esforçou e deu certo, e meio que pra justificar a desigualdade que a gente tem no Brasil, falando, olha, quem quer consegue, se você realmente quiser ir atrás vai dar certo. Que desigualdade, Tava? Tem um país tão justo. E eu acho que com o tempo eu fui percebendo que, poxa, muito bacana, a minha história serve pra inspirar muitas pessoas. Eu recebo muitas mensagens todos os dias, isso é incrível. Só que as pessoas não podem achar que se eu conseguir e elas não conseguiram, é porque elas não são boas o suficiente, ou é porque elas não tentaram o suficiente. E eu comecei a pensar que se fosse pra contar a minha história dessa maneira, no final era um desserviço pra sociedade, sabe? Porque eu estava falando, olha, você que não teve as oportunidades que eu tive, que é mulher, que é negro, que é gay, você realmente tem todas as oportunidades que eu tive, você pode fazer o que você quiser, e se você não conseguir é porque você é ruim. E cara, isso é muito errado, é muito ruim mesmo. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais tenho forte é que, beleza, eu sei qual que é a minha missão de vida, eu sei qual que é o meu sonho grande, mas e se eu puder usar a minha história pra inspirar as pessoas, eu vou fazer isso, mas contando a história real. Então acho que essa é mais ou menos a diferença. E qual que é a história real? Minha mãe, ela veio da Bahia pra fazer o ensino médio, porque ela começou os estudos muito tarde. Ela engravidou de mim no ensino médio e foi expulsa de casa. E aí, durante a gravidez dela, ela conheceu meu pai, que não é meu pai biológico, mas é o melhor pai que eu poderia ter tido. E eles foram morar num quartinho de aluguel lá na Vila Missionária, que na época era um grande matagal. E algumas famílias invadiram um escadão e aí começaram a construir o que hoje é a minha casa, que por sinal é muito bonita, porque meu pai realmente pensou em cada pedacinho. Ele não tinha feito nem a 8ª série, mas ele era muito inteligente, muito empreendedor. Eles sempre valorizaram muito os estudos. Só que na cabeça deles, pensa, quem não teve nem acesso à escola, ter os filhos na escola já é um grande passo. Eles não pensavam muito na questão da qualidade. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem na educação no Brasil hoje. A gente tem quase todo mundo na escola, e isso é muito lindo, só que as crianças não estão aprendendo. E diferente de muitas pessoas no meu bairro, eu não tinha que trabalhar, sabe? Eu bordava, pintava pra ajudar em casa, mas era minha mãe que ia limpar 3 casas, meu pai era cobrador de ônibus e vendia ovo de galinha, ovo de cordona, sabe? Tipo, fazendo tudo pra gente só estudar. E aí, quando eu tava na 5ª série, eu participei da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que foi uma ação incrível do governo, porque é tão diferente o nível de educação em escola pública e privada que você nem conseguia participar de competições que envolvessem escolas privadas. Aí eu fui, fiz, refiz, repensei, apaguei, e aí eu fui bem nessa UBMAP, eu fui uma das primeiras medalhas de prata do Brasil, e fiz no ano seguinte, fui medalha de ouro. Só que, tipo, pra eu conseguir isso, teve uma professora que fez um simulado comigo sábado o dia inteiro. Teve o meu pai, que, tipo, conseguiu se livrar do serviço, pegou o ônibus e me levou pra fazer a prova. Teve gente que me deu chocolate pra comer durante a prova. Então, sabe, foram vários fatores que fizeram que eu simplesmente não acabasse a prova e saísse correndo, como todo mundo fez, mas eu fiquei lá. E aí, por ter ganho medalha nessas 2 Olimpíadas, eu ganhei uma bolsa na etapa.
que é uma escola privada muito boa de São Paulo. E aí, de novo, a gente pode desconstruir pra mostrar como é que foi. Na época, eles decidiram que ia dar só pros alunos que foram medalhistas de ouro. Então eu fiquei fora, não ia ganhar a bolsa. E aí o meu professor que me dava aula no cursinho, ele foi falar com a direção, falou, olha, a Tabata não passa no critério. Ela é a mais nova da sala, ela tá na 5ª série, todo mundo que ganhou ouro tá na 6ª série. Ela se esforça muito, eu vejo que o pai dela, tipo, vem trazer ela de ônibus todos os dias, a etapa é muito longe da minha casa. E aí eles reviram as regras e falaram, beleza, vamos apostar na Tabata. E aí eu cheguei lá no primeiro ano, arraso, total, porque eu não sabia que era química, matemática, sabe, tipo, o pessoal era muito avançado, eu tinha uma matéria pra cada coisa, eu tinha ciências. E aí... Ciências. Eu me desesperei, eu fui muito mal no começo e pensei, putz, não é pra mim. E, sabe, pela primeira vez, olhavam pro meu sapato e faziam uma piadinha. Perguntavam se eu tinha visto drogas ou arma na minha escola pública. E deu eu nunca vi, sabe, tipo... Então, eram mundos muito diferentes. E foi a primeira vez que eu percebi como o Brasil era desigual. A gente via nossos amigos, tipo, morrendo. Eu via um cara que, sabe, ele era o dono da boca. Ele cuidou de mim quando eu era pequena. Você acha umas coisas muito bizarras. Ainda assim, sabe, eu tive uma educação incrível dos meus pais. E a gente falava, nossa, mas você é tão educada. Eu, tipo, que isso tem a ver com de onde eu venho, né? E eu fiquei muito mal, e eu pensei, caramba, esse mundo é muito injusto. Por que que as pessoas assumem esse monte de coisa sobre mim? Por que minha roupa é assim e a deles não é? E o primeiro sentimento foi de muita revolta, de, putz, isso é muito injusto, eu nunca fiz nada pra merecer isso. Mas o segundo sentimento muito forte foi de, caramba, eu tive uma oportunidade incrível de eu ter acesso, não é uma escola, é um mundo que coexiste a 2 horas do meu mundo, eu nem conhecia, e é tudo por causa da educação. Então acho que foi aí que o bichinho da educação me picou e eu falei, não, tenho que trabalhar com isso, sabe? Tá? É aí o caminho pra gente acabar com a desigualdade. Um professor um dia viu que eu tava indo sem almoçar, porque meu pai tava ficando internado muitas vezes, ficando afastado, e a gente tava sem dinheiro, minha mãe era só diarista cuidando de casa. E aí o professor começou a pagar a minha alimentação. E aí teve outro momento que realmente não tinha mais condições, eu não tava conseguindo estudar, ia sair da escola, eles me colocaram em um hotel pra que eu pudesse ganhar essas 4 horinhas, 3 horinhas de ônibus e estudar mais. E começaram a pagar a minha alimentação, porque eu tava bem mal nutrida. E essas coisas ficam de fora da história. No final das contas, meu primeiro sonho grande era representar o Brasil em uma competição internacional de ciências. Eu fui para 5 competições. Isso é muito difícil. E eu ganhei medalhas, eu fui a primeira de astronomia da América Latina e foi incrível. Mas será que eu teria conseguido alguma dessas coisas se eu não tivesse bem alimentada nos meus últimos 2 anos? Se eu não tivesse ganho 3 horas a mais de estudo? Porque eu simplesmente morava do lado da escola e eu tinha a biblioteca para mim 24 horas. E acho que a gente começar a entender que as pessoas não se fazem sozinhas. E aí são 2 coisas, não é só ter a oportunidade, é ter, acreditar que aquilo é pra ti. Eu tinha uma rede de professores incríveis que falavam pra mim que eu merecia, que eu conseguia. E fomentou a sua autoestima. Com certeza. E meu irmão tinha o meu exemplo, de uma pessoa que estudou pra caramba e conseguiu. E ele terminou o ensino médio sem nunca ter tido uma aula de química. E detalhe, meu irmão estudou no centro de São Paulo, sabe? Capital. Era periferia, mas era capital. Não foi no interior de Manaus ou no interior do Maranhão. Ele obviamente não passou em nenhum vestibular. E eu falei, olha, vamos fazer cursinho. Pra você estudar, você vai conseguir. Ele falou, não vou fazer cursinho porque faculdade é coisa de rico ou de gênio. Ele fez o cursinho, à força, literalmente no começo, trabalhou, se esforçou pra caramba e entrou na USP, na Unicamp e na UFRJ. Então qual a tua conclusão sobre as pessoas, principalmente meus amigos de banco, que assim martelam o conceito de meritocracia até não poder mais? O que você tem a dizer para eles? Meritocracia é um conceito muito bonito, mas que não funciona no Brasil agora. Eu acho que, beleza, se a gente conseguisse dar oportunidades iguais para as pessoas, entender que as pessoas têm inteligências diferentes e ajustar um monte de coisa na sociedade e na cultura, faz sentido, quem se esforça mais leva. Mas a gente está tão longe disso, que o conceito se perde no contexto do Brasil, sabe? E de muitos países hoje em dia. E eu acho que o diferencial de Harvard é que eles olharam pra minha trajetória. Eu fui muito privilegiada, sabe? No momento que eu cheguei pra fazer o application, eu já tinha várias vantagens, mas eu tinha conseguido uma bolsa pra estudar inglês 1 ano antes. Eu quase não falava inglês quando eu fui. Mas eles olharam, olha, se ela conseguiu aprender tanto em 1 ano, ela vai conseguir aprender o resto aqui. Eles olharam e viram que beleza. Às vezes eu não tinha, tipo, eu nunca tinha feito natação, balé e todo mundo faz, porque o pessoal na minha barra não faz isso, sabe? Não é uma realidade. Mas eles viram, caramba, mas ela fundou um projeto social
e ela tá tentando, e ela fez aula de dança na igreja. Você já viu um cartoon que tem na internet, às vezes, sobre meritocracia, que tem um elefante? Os animaizinhos. É. Tipo, pensar que as pessoas não só saem de lugares diferentes, mas são diferentes. E que beleza você recompensar elas pelo talento e pelo mérito delas. Desde que você olhe de onde elas saíram, quais foram as chances reais que elas tiveram. Você se sentiu, de certa forma, a sua história usada? Sim, bastante. Por quê? Porque é mais bonito, né, contar a história do herói. E isso é inspiracional, isso enche as pessoas de alegria e motiva elas. Agora, você contar pra elas que pra elas conseguirem, elas precisam de 1 milhão de coisas que deem certo e 1 milhão de coisas que, sabe, que se combinem e pessoas que as ajudem, é mais pesado para a sociedade, né? Porque você coloca a culpa não mais no indivíduo que não consegue, mas na sociedade que cresce a desigualdade como um todo. E conta um pouquinho como é que foi a emoção e como é que é ter estudado em Harvard. 4 dias depois que eu passei, meu pai faleceu. Acho que foi a maior montanha-russa da minha vida, de realmente o momento mais feliz, o momento mais triste. E sabe, minha vida foi uma bagunça. E acho que o que ficava mais forte pra mim era que, caramba, eu cheguei até aqui, sabe? Eu achei que eu não fosse conseguir. Então, no meu primeiro ano, sei lá, foi bem difícil. Eu odiava a faculdade. E sabe, tipo, ia achar as pessoas frias. E os meus colegas até do Brasil entendiam pelo que eu tava passando, porque eles vieram de lugares diferentes. Foi bem complicado. Mas aí, depois do primeiro ano, eu fiquei 2 meses na Índia, pesquisando um sistema de educação e tal. Aprendi inglês. Tanto que eu tenho um pouquinho de sotaque indiano, eles amam bastante por isso. As coisas se tranquilizaram, minha mãe foi ficando melhor, meu irmão começou a faculdade. E aí eu comecei a amar Harvard. Eu percebi que eu não queria ser cientista, não tinha mais como ficar no laboratório nos Estados Unidos. Eu queria ser política e trabalhar com jovens, sabe, fazer bagunça e voltar pro Brasil. Logo depois surgiu o Mapa Educação, que aí o Fê fez parte com a gente, é um dos fundadores. E aí eu comecei a encontrar realmente significado, sabe? Tipo, é isso que eu amo, é você mobilizar o jovem, é você fazer debate com pessoas que geralmente não se falariam, é você desconstruir ideia. Minha cabeça fez assim na faculdade, sabe? Eu venho de uma família nordestina, conservadora, e aí que eu cheguei lá e comecei, tipo, a repensar tudo que eu acreditava sobre o mundo. Meu segundo ano foi muito, sabe, tipo, foi um período, assim, de mudanças. E aí o mapa começou a ganhar corpo, ganhar tinta, a gente começou a trabalhar mais. E aí eu tinha certeza absoluta, eu voltei pro Brasil pra realmente, sabe, fazer barulho e começar, tipo, a criticar as coisas, entender que as coisas não tem que ser como elas são agora. É isso, então acho que Harvard me ensinou, sabe, a criticar o que a gente vê, a não simplesmente aceitar. Me ensinou que é ok você ser diferente de várias maneiras, me ensinou a amar essa diferença, questionar essa desigualdade, por aí vai. Com certeza, eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse passado por esse período incrível que eu sei que pouquíssimas pessoas têm acesso, e que é um privilégio de muitas maneiras. Eu sou muito, muito grata por estar viva e por ter tido essa experiência e conhecer esses mundos tão diferentes. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, é essa expressão, nem tanto ao céu, nem tanto ao vento, não sei. Acho que vale a pena pensar aonde que é o conceito de meritocracia se aplica e onde ele não se aplica. Se você gostou, dê like, compartilhe. O episódio da semana passada tá aqui, o da outra semana tá aqui. Talvez você esteja se perguntando por que uma hora eu apareço de cabelo curto, outra hora de cabelo comprido. Simples, eu gravei uma coisa antes, outra depois. Tchau, é nóis.